Você sempre começa uma ideia e trava depois? Isso é normal. Todo compositor iniciante começa uma ideia, tem uma inspiração, mas depois sempre trava e é sempre no mesmo lugar. Porque a gente não aprende como que a gente consegue desenvolver nossas músicas. E nesse vídeo de hoje é exatamente isso que eu quero explicar para você. Eu vou passar vários fundamentos, vários conceitos que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir usar na prática hoje mesmo em suas composições e você não vai mais ficar aí travado sem saber para onde ir. Você vai ver que tem um caminho lógico e muito objetivo para a gente conseguir compor e desenvolver todas as nossas ideias. E aí, beleza? Eu sou o professor Ivan Sacavices, do canal Composição na Prática, e aqui no canal eu sempre quero desvendar com vocês todos esses mistérios da música e essas ideias que a gente tem, que os compositores são inspirados, têm um dom especial, ou que uma grande ideia desce como um milagre. E você vai entender nesse vídeo que a gente não precisa estar conectado a nada milagroso, a gente não precisa ter nenhum dom especial. A gente simplesmente precisa saber organizar nossas ideias e saber como desenvolver as inspirações que chegam pra gente. Como eu estava dizendo agora no começo do vídeo, é super normal a gente começar uma ideia e travar, não saber para onde ir. Eu, por exemplo, comecei a tocar violão autodidata com 12 anos e aí comecei a tentar compor mais ou menos com uns 14, 15 anos. Eu não tinha a mínima ideia o que eu tinha que fazer. Eu pensava que os caras realmente eram inspirados e tal. Uma coisa que eu comecei um pouco mais tarde, com uns 17 anos mais ou menos, foi pensar que se eu aprendesse tudo de teoria, eu ia conseguir compor. E também dei com os burros na água, né? Porque na verdade a teoria, claro que ela ajuda, óbvio, é ótimo estudar teoria. Eu, por exemplo, sou formado hoje em dia, né, em composição musical, já faz uns 10 anos que eu me formei na bacharelado em composição musical. Mas não é a teoria também que vai conseguir fazer o desenvolvimento das suas músicas. E na verdade é muito mais simples do que você ficar decorando um monte de coisas de harmonia, coisas complexas de teoria. Você tem que conseguir, na verdade, passar a sua mensagem de uma maneira clara e objetiva. E uma coisa muito importante que eu sempre falo com vocês aqui, de uma maneira coerente. Então vamos falar sobre esses fundamentos que eu estava dizendo para vocês aqui. É uma coisa que eu sempre converso com meus alunos no meu curso online, nas mentorias que eu faço, que a gente tem que saber, primeiro, desenvolver as melodias, a gente tem que ter um controle melódico. Então muitos alunos entram pensando que tem que saber tudo de harmonia e que a harmonia vai salvar essas coisas. Claro que a gente também, obviamente, tem que entender sobre a harmonia, mas se você domina a composição melódica, você naturalmente já vai estar dominando a harmonia também, porque a melodia vai pedir um acorde, né? O que eu sempre digo é que toda melodia tem uma harmonia inerente a ela. Quando os meus alunos entram no meu curso online, por exemplo, começam a desenvolver motivos, que eu já vou mostrar aqui, calma que eu já vou mostrar tudo aqui dentro do meu programa, você vai entender muito melhor. Desenvolver motivos musicais, várias técnicas de desenvolvimento, escrever melodias com começo, meio e fim, que terminam conclusivas, terminam suspensas. Então, a partir disso que a gente começa a fazer as formas musicais, que é como você monta a sua música, né? Conta a sua história, falar sobre harmonia. No curso também, óbvio, tem sobre contraponto, modos gregos, produção musical, ensino a mexer em programas gratuitos de produção musical, análises musicais. Tem módulo também de treinamento auditivo para você ter um ouvido interno organizado. Então lá dentro do curso você vai achar tudo o que você precisa para ser um compositor profissional. Eu sempre digo também que se você quiser conhecer melhor sobre o curso, eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo. Então na descrição você vai achar o link, lá vai ter tudo sobre o curso. Além disso, você tem uma aula super especial onde eu mostro como você aplicar o método que eu ensino aqui no YouTube para vocês. E que, obviamente, está lá dentro do curso, muito mais detalhado, né? Numa didática, uma aulinha depois da outra. Mas se você já quiser aplicar hoje mesmo nas suas músicas o método completo que eu ensino, entra aqui nesse link que eu deixo aqui e você vai com certeza entender e já conseguir aplicar hoje mesmo nas suas músicas. E outra coisa, também tem botão do WhatsApp para você falar diretamente comigo, qualquer dúvida que você tiver. Tem explicando sobre meus outros cursos, o de arranjo, o curso de teoria, que é o Música na Prática, que é o curso de teoria aplicada à composição. Não é essa teoria, como eu estava dizendo aqui, só mental, só decoreba. Tem curso de letras. Então, nesse link tem tudo para você conhecer sobre o curso. Beleza? Os cursos estão com acesso vitalício e também tem 15 dias de garantia. Então é uma oportunidade única aí para você. Mas vamos continuando aqui na aula.
Um princípio que a gente tem que sempre falar é sobre a unidade e a variedade. Então, essas ideias que você tem que você não consegue desenvolver são as unidades. E as unidades também vão ter dois paralelos que eu já vou explicar aqui melhor para vocês. Mas a partir desse princípio da unidade e da variedade, quem fala bastante disso num livro chamado Poética Musical em 6 Lições é o Igor Stravinsky, que foi um dos maiores compositores da história aí que já existiu, né? E ele fala muito sobre isso. Então, a unidade, ela vai trazer identidade da música. Por exemplo, se eu fizer agora pararirarirará, isso é a unidade o quê? Da asa branca. Então, já traz identidade, identificação, né? Você se identifica com aquela música e fala, cara, isso é asa branca. Só que se a gente continuar a unidade, não fizer nenhuma variação, a música vai ficar monótona. Então, a gente precisa aprender a fazer as variações. É exatamente aí que você trava. E você vai ver que fazer variações não é nada muito complexo, não é ficar inventando a lâmpada novamente, né? Não é uma coisa assim. Você vai realmente perceber que existem conceitos que você vai conseguir desenvolver de maneira muito simples suas ideias e assim desenvolver a sua música, seu discurso musical, como eu estava dizendo para vocês. Então, já grava isso. Isso você vai usar para sempre como compositor. Você cria uma unidade e você tem que fazer variações dela, fazer contrastes dessa unidade. Porém, como eu estava dizendo, de maneira coerente. Eu, por exemplo, quando comecei a compor, eu criava uma unidade e aí eu começava a fazer coisas totalmente aleatórias, assim. E isso também não é legal. Então eu vejo que tem dois tipos de alunos. Eu era esse tipo, que ficava fazendo coisas aleatórias uma depois das outras. Uma música minha parecia que tinha 10 músicas dentro, e isso não é legal, porque isso, na verdade, corta totalmente a coerência da música. Você não entende qual que é a unidade, qual que é a mensagem que quer ser passada. E outros tipos de alunos que só ficam na unidade. Então não conseguem variar nada e a música fica monótona, como eu estava dizendo. Então a gente tem, como eu estou dizendo, saber andar nessa corda bamba aí, entre a unidade e a variedade. Dentro da ideia da unidade, agora vamos dividir em dois paralelos, como eu estava dizendo. Tem o motivo e a melodia. Cada um desses vai ter um tipo de tratamento, que a gente diz. Você vai desenvolver de uma maneira diferente. O motivo é algo muito pequeno. Eu já vou mostrar aqui no programa para vocês, mas o motivo é algo bem pequenininho, uma célula minúscula musical. A melodia já é algo mais longo. Então, o motivo, como o grande Arnold Schoenberg diz, né? Eu me baseio muito nos ensinamentos do Arnold Schoenberg. Ele fala o quê? Que o motivo, ele é uma interrogação em si mesmo. Então o motivo ele necessita de variação rápida. Você não pode ficar repetindo ele igual. Você vai fazer variações, porém variações coerentes e próximas, não coisas aleatórias. A melodia, ela já é completa em si mesma. Então a melodia necessita de menos variação. E vocês já vão perceber isso aqui. Com esses conceitos que eu passei até agora, você já vai conseguir fazer um monte de coisas aí que você não consegue destravar, que você sempre para no meio. Beleza? Mas vamos aqui então para o programa que eu uso aqui de produção. E esse programa se chama Logic Pro, muitos alunos perguntam, mas tem vários programas para você utilizar, ele é um deles só, né? Não fica preso a ele, que não vai mudar muita coisa. Então isso é um motivo aqui, ó, da Quinta Sinfonia do Beethoven. Ó. É só isso, ó, tá, 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 tá. O que ele faz? Ele já faz uma pequena variação. E você vê que é muito próxima essa variação, ele fez uma transposição que chama, né? É uma técnica de variação que é muito utilizada em várias composições. Ele simplesmente pegou, pode pensar esse carimbinho aqui e trouxe para baixo, tá vendo? É muito próximo do que ele tá fazendo. Então, como eu disse, se ele fizesse uma coisa assim aleatória, isso ia ficar super incoerente, entendeu? Vou fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Você viu? Já ficou uma coisa incoerente. Eu nem mudei muito, já ficou incoerente. Então ele vai e mantém aqui a mesma linha melódica, tudo muito parecido. Aqui ele começa a fazer outros desenvolvimentos, então o motivo pede desenvolvimento mais rápido, né? Ele faz outro desenvolvimento. E aqui você vê que ele vai desenvolvendo cada vez mais profundamente, a gente pode pensar assim, né? Aqui ele pôs essa terceira notinha aqui no meio, né? Então ele vai desenvolvendo cada vez um pouquinho mais assim, só que devagar. E isso é uma coisa que uma professora minha, uma grande professora que eu tive na faculdade, falava. O bom compositor, ele sabe economizar, ele sabe enrolar o ouvinte. Então, isso é importante, você não ficar fazendo coisas malucas, já querer mudar tudo, não. Fica mantendo aquela primeira ideia, tentando modificar devagar ela. Aqui, a gente consegue perceber um outro tipo de unidade, como eu estava falando. Que é o quê? A melodia. Então percebe que já é muito mais longo isso aqui. Isso é um pedaço da Nona Sinfonia, né?
Isso é unidade. Então tá vendo? É uma frase melódica muito mais longa. E como o Schoenberg diz, ela já é meio que autoexplicativa, ela não precisa de muita variação. Tanto que você vê que quando ele reapresenta ela, né, ele muda só as últimas notas, ó. Então ele só mudou o final. Uma acaba mi, ré, e a outra mi, ré, do. Então ele, né, ele não fica fazendo variações malucas, assim, só o finalzinho mesmo. E aí aqui ele faz um contraste mesmo. Então ele criou uma melodia, né, uma frase que a gente pode chamar de frase A, repetiu essa frase A com uma pequena variação, a gente pode chamar de frase A', tipo uma apóstrofe assim, né? E aí aqui ele faz uma frase B mesmo, né, um contraste, ó. Ele fez o contraste e aí ele volta para uma das unidades iniciais, né, ó. Você vê que essa estrutura é uma estrutura que eu também passo muito no curso online, né, para os alunos estudarem. E dentro do curso online também você tem a oportunidade de ter um suporte individual comigo. Então os alunos me mandam os exercícios, eu vou corrigindo, ajudando você sempre evoluindo, né, passando novos exercícios, para a gente estar sempre muito próximo. Eu sei que na composição no começo é meio difícil, a gente fica meio perdido, né? Então ele criou a linha, B e a linha de novo, beleza? Ele criou isso daqui. Então, essa é uma estrutura que usa muito em várias músicas, já vou mostrar outros exemplos aqui. Porém, eu quero que você perceba uma coisa, como essa parte B, ela tem um tratamento mais motívico, como eu estava dizendo. O tratamento do motivo, eu acho que vocês entenderam, é você variar mais rápido. O tratamento melódico é você variar menos, fazer uma repetição mais parecida. Né? Ele faz... Né? Percebe que ele repetiu isso aqui, né? Ó. Então já está diferente. O que eu digo sempre para os alunos, estou dizendo para vocês agora. Isso já é uma maneira super fácil e super coerente de você conseguir fazer um desenvolvimento. Então qual que é essa maneira? Você fazer, por exemplo, na sua música, uma primeira parte melódica e quando você for fazer uma segunda parte, é onde normalmente a gente trava, faz uma parte mais motívica. Cria um motivo, cria alguma coisa que seja menorzinha, que você repita. Né? Você pode tratar de várias maneiras, mas você percebe aqui como ele está fazendo um pouco, uma coisa que é mais motívica aqui no meio. Então, e vice-versa, né? Se você começa uma música mais motívica, você vai e faz depois uma parte mais melódica, entendeu? Então isso já é muito importante você entender, né? Essas partes aqui realmente vão ajudar bastante você já, né? Nas coisas aqui que a gente está mexendo. Vou mostrar um outro exemplo aqui, a Garota de Ipanema. Então aqui eu mostrei agora é só um pedacinho de umas músicas. Garota de Ipanema você já percebe que é a música inteira agora que eu vou mostrar. Então ele cria também uma unidade melódica, né? Então criou essa melodia, né? Ele vai repetir essa estrutura musical da melodia. Ele só vai mudar a letra. Essa é uma outra dica que eu dou. Muitos alunos falam, ah, professor, você só ensina a música instrumental? Não, isso daqui é uma música com letra. Porém, para você criar músicas, sejam instrumentais ou sejam com letra, você precisa estudar, né, e dominar esse conceito de criar boas melodias. Depois a letra vem por cima. Claro que na hora que a gente compõe tudo é muito orgânico. Ah, professor, mas eu começo já com a letra. Tudo bem, não tem problema. Mas pensa nesse conceito. Então, criei uma estrutura melódica e aí, no caso, ele repetiu igual, não é nem a linha esse aqui é igualzinho a próxima, entendeu? Então, um tratamento melódico, ele não faz muitas variações. Na parte B, ele já vai fazer um tratamento motívico, ele criou um motivo, né, ó. E o que ele faz? Ele transpõe esse motivo. Se eu pegar aqui e trouxer pra cá, ele tá, ó, literalmente transpondo, né, ó. Tá vendo? Então ele faz essa transposição aqui, né? Ele transpõe mais duas vezes o motivo. Então você percebe um tratamento motívico. Ele criou um motivo e já transpôs e já transpôs. Ele não fica repetindo a mesma coisa. Aí ele vem pra cá, né? Aqui. Aí ele faz uma pequena transição aqui, né? Então essa transição
É algo que a gente utiliza também bastante em músicas. E é algo muito simples. Quando você for fazer uma transição, uma introdução, alguma coisa assim, uma ponte, né, que seja, você vai criar o quê? Ou uma escalinha que ele fez, né? Ré, ré, mi, fá, sol, lá, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, sol, lá. E aí ele, então, ele fez uma escala. Por exemplo, na Asa Branca, ele faz uma transição que é... Isso é um padrãozinho que a gente fala. Então ele criou um padrão, né? Ou você pode fazer um arpejo de acorde, por exemplo, né? Você arpejar acordes. Então a transição tem essa característica de não ter muitas informações, né? De não ser nenhum motivo nem uma melodia. É como eu falei, normalmente uma escalinha, um arpejo de acorde, um padrão que ele cria. Aí ele volta para a unidade A, só que terminando diferente aqui, né? Ó. Então ele começa igualzinho, né? Ó. Ele vai variando. Então, essa música, esse é a Garota de Ipanema inteira, entendeu? Essa é a forma dela inteira. Ele faz A, o B aqui, motívico, transição e A de novo. E você percebe como é igual ao do Beethoven quase, né? Fez A, B e A de novo, com uma pequena transição. Então é o que eu disse, essa forma de compor você vai achar em várias músicas. E já vai ajudar muito você a destravar. Né? Então, fazer uma parte melódica, outra motívica e depois normalmente voltar para melódica. Ou, como eu disse, você pode fazer o contrário também, fazer uma motívica, uma melódica e voltar para motívica, né? Então eu queria mostrar no vídeo de hoje exatamente isso, como a gente trava e não sabe como sair do lugar, a gente vai e começa a desenvolver várias coisas malucas e fica tentando fazer coisas complexas ou esperar uma outra inspiração. E tudo é muito mais simples. Vê que baseado nisso que eu mostrei hoje, você já vai conseguir desenvolver muito melhor várias ideias suas, você pode ter certeza absoluta disso. Então você começou uma coisa, pense em fazer um tratamento ou motivo ou melódico, depois você vai e faz uma outra parte que seja ou motivo ou melódica, como vocês estão vendo aqui. Tenho certeza que isso já vai ajudar pra caramba você. E claro, aqui no canal tem um monte de outros vídeos falando sobre coisas também mais aprofundadas de harmonia, de contraponto, de modos gregos. Se você ainda não conhece o canal, comece a seguir. Né? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo que é bem importante, compartilhe com os amigos que é mais importante ainda, ativa o sininho porque toda quarta-feira às 11 da manhã eu faço lives aqui com vocês sobre composição e aí vocês podem conversar comigo, a gente pode trocar ideias, podem fazer perguntas e também deixe um comentário o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver aqui no canal, que eu posso preparar um material exclusivo aí do que você está pensando. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.